O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, observemos em primeiro lugar neste Evangelho um certo conflito das vontades entre o pai, o filho, o primeiro filho e o segundo filho. No primeiro momento nós vemos a vontade do primeiro filho. Ele respondeu: não quero. Então, diante do convite do pai, a vontade deste filho foi um não. Não quero. Mas, diz o Evangelho, ele mudou de opinião e foi. Depois nós temos a vontade do segundo filho, que o pai se dirigiu a ele e disse a mesma coisa. E, num primeiro momento, este filho respondeu: sim, Senhor, eu vou. Então, diante do convite do pai, este segundo filho disse que iria, mas, por fim, ele não foi. Então, nós vemos aqui 2 posições, 2 vontades, mas nós devemos nos perguntar exatamente qual dos 2 fez a vontade do Pai. Na verdade, qual é a vontade do Pai? É a pergunta que nós devemos nos fazer para responder com a nossa própria vida. Qual a vontade de Deus segundo este Evangelho? Jesus, ele mostra neste texto do Evangelho que a vontade do Pai está em relação aos filhos, além de um fazer automático, de um fazer mecânico. Em outras palavras, fazer a vontade de Deus não significa apenas fazer coisas. Isso fica muito claro, porque Jesus critica os religiosos do seu tempo, os fariseus, aqueles mestres da lei, os doutores, aqueles que conheciam muito bem o Antigo Testamento e a Torá. Eles faziam muitas coisas. Eles, na verdade, eram muito praticantes da religião. Eles sabiam tudo, eles sabiam todas as leis, sabiam todos os preceitos, eles praticavam os ritos. Então, fazer coisas, fazer ritos, era com eles. Eles sabiam tudo, eles faziam tudo. Mas Jesus ensina que estes homens não faziam a vontade do Pai. Apesar de terem tanta aparência religiosa, eles não faziam a vontade do Pai,
Porque a vontade do Pai não se resume num simples fazer coisas, num simples reproduzir ritos, num simples saber de cor leis e preceitos. Qual é então, afinal, segundo Jesus, a vontade de Deus? Jesus, ele fala por meio de palavras, ele fala por meio de exemplos. Então Jesus exemplifica neste evangelho, mostrando que a vontade de Deus está nas atitudes. E ele exemplifica isso, colocando em destaque as atitudes que tiveram os publicanos e as prostitutas. Segundo este evangelho de Jesus, os publicanos, que são os corruptos da época, e as prostitutas fizeram a vontade de Deus. Mas preste atenção, eles fizeram a vontade de Deus não porque tinham sido corruptos. Fizeram a vontade de Deus não porque tinham praticado a prostituição. Fizeram a vontade de Deus porque ouviram com todo o coração a palavra de Deus trazida por João Batista. Ouviram a palavra, se arrependeram dos seus pecados, acreditaram na pregação de João e mudaram de vida. Perceba aqui que eles não ficaram no discurso religioso de fachada que os fariseus tinham. Enquanto os religiosos do tempo, que eram os fariseus, os saduceus, etc., ficavam no discurso de fachada, as prostitutas e os corruptos mudaram de atitude diante da pregação de João. Então estes, que antes de ouvir a palavra, diziam não com a sua vida, uma vida de corrupção, uma vida de prostituição, quando ouviram a pregação de João, disseram sim, mas não apenas com palavras. Eles foram além das palavras. Eles tiveram a oportunidade de entrar num caminho sério de mudança de vida. Perceba então que o coração deste evangelho de hoje fala sobre mudança de vida, fala sobre conversão. E isso deve nos inspirar. Talvez hoje nós devamos nos encontrar diante da misericórdia de Deus, nos colocar diante do Senhor e rezar pela nossa própria conversão. Uma conversão verdadeira, uma conversão profunda. Talvez nos ajude que nós nos questionemos, nos perguntando, temos dito sim para Deus apenas com um sim de fachada? Será que nós temos um discurso religioso, convincente, sabemos tudo da nossa religião, temos aparência de religiosos, um discurso religioso convincente, mas com pouca mudança de vida? Vamos pedir o dom do Espírito Santo hoje, para que nós passemos do discurso de fachada para as atitudes concretas de mudança de vida. Ao mesmo tempo, peçamos que o Senhor nos dê a graça de transformar os nossos nãos em sim, como o primeiro filho, que no primeiro momento disse não, mas depois ele transformou aquele não em sim. Todos nós, de alguma maneira, em alguma proporção, temos dito não ao Senhor. Nós dissemos não ao Senhor quando a gente não entra de fato num caminho de conversão verdadeira e profunda. Nós dizemos não ao Senhor quando nós temos falta de oração. Nós dizemos não ao Senhor através da nossa falta de caridade. Dizemos não ao Senhor quando agimos com falta de paciência. Dizemos não ao Senhor quando nós estamos fechados
na falta de perdão. São os nossos nãos. Mas nós temos a possibilidade de fazer a experiência desse filho que tinha dito não, mas mudou de ideia. Nós podemos mudar de ideia. Nós podemos mudar de mentalidade. Mas para isso, nós precisamos recomeçar, começar tudo de novo. Não ficar preso nos nossos nãos. Nós podemos recomeçar. Podemos refazer os nossos passos com o Senhor. Reconstruir as nossas relações com quem nós tínhamos rompido. Nós podemos nos propor novamente um novo tempo de oração no nosso dia a dia. Sempre que percebemos que estamos dizendo não ao Senhor, podemos mudar de ideia, podemos recomeçar. Você não está acorrentado aos seus erros. Você é maior que os seus erros. Existe muitas vezes uma mentalidade de que porque nós erramos, nós não somos dignos de Deus. E essa mentalidade é demoníaca. Porque quando nós vamos nos escondendo atrás dos nossos erros e nos afastamos de Deus, sequer nós damos oportunidade de Deus nos converter. Nós vamos falando, eu não sou digno, eu tenho muito pecado, então eu não vou rezar porque eu sou indigno, eu não vou na igreja porque eu tenho muito pecado. Mas é justamente o contrário. É para os doentes que há necessidade do médico. E quando a gente vai se afastando em nome da nossa indignidade, porque nós somos indignos, porque nós temos pecados, nós vamos nos fechando nos nossos erros. Mas a boa notícia do Evangelho de hoje diz que é precisamente a partir do erro que começa a obra de Deus. Como assim, padre? É o que o Evangelho diz. As prostitutas, os corruptos, eles eram dignos quando Deus começou a agir neles? Eles não eram nem dignos, nem santos, quando Deus começou a operar neles. É como uma pessoa suja. Quando a pessoa é suja e precisa do banho, ela está suja, por isso ela vai ao banho. Então, é quando somos indignos, é quando somos pecadores, que nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, as prostitutas, os cobradores de impostos, não eram nem dignos nem santos quando Deus começou a operar nele. Muito pelo contrário, Jesus coloca uma postura exatamente oposta, que é a postura daqueles que se achavam santos. Os santos, os que se achavam santos, os que eram muito religiosos, que sabiam todos os preceitos de Deus, que faziam todos os rituais judaicos, neles Deus não operou, porque não encontrou espaço. Veja só. Eles acreditavam que eram justos e pensavam que a conversão era só para os outros, nunca para eles mesmos. Eles estavam fechados demais em suas próprias presunções e orgulho. Queridos, a palavra de Deus, portanto, nos alerta hoje para não cair no erro deles. Nós precisamos olhar para os nossos erros, lembrar que temos pecados e erros, nos ajuda a perceber o quanto precisamos de Deus para superá-los. Note que não é uma postura de autocondenação. Eu não olho para os meus pecados para me dizer, olha como eu sou ruim, como eu sou mau. Eu não olho para os meus erros para ficar dizendo, eu vou para o inferno. Não é uma autocondenação. É olhar para os nossos pecados para nos lembrar o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos de um Salvador,
o quanto precisamos de misericórdia. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, vamos reconhecer os nossos nãos. Onde temos dito não ao Senhor? Onde você tem dito não para Deus? E peçamos que o Espírito Santo haja em nossa vontade interior, nos nossos conflitos das nossas vontades. E assim Ele cria em nós, como dizia a segunda leitura, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Esse é o sim que nós precisamos dar a Deus. Ter em nós mesmos os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.